O amor e a falta de fé. O amor tem se esfriado. E o problema, amados, quando uma igreja vive apática, que aparentemente ela parece estar sadia, mas por dentro está um sepulcro. Um amor fingido. Um amor que fala com a boca, mas não age conforme devia agir. É o que professa, abençoa a pessoa, mas com a mesma boca amaldiçoa as pessoas. E a Bíblia diz que por causa do pecado, o amor de muito ia se esfriar. Isso é um sinal para nós que somos evangélicos. Não é para o mundo, não. Porque quantos que tinham amor e hoje não tem mais? O amor se esfriou, até tenta, mas por dentro parece que aquela chama está se apagando. E aí mora o perigo, o alerta, liga. E a outra coisa é a fé. Se o Filho do Homem demorar, será que ele achará fé sobre a terra? Será que ele vai achar fé sobre o teu coração, sobre o meu coração? Porque tantas coisas têm desviado o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele começa a saudar Filemão com ações de graça. Alguém que ele tinha conquistado, discipulado toda a sua família. Eu vejo aqui Paulo como um homem que vê uma igreja multiplicadora. A igreja, amados, não é estarmos aqui, não. A igreja está aqui e estarmos lá fora. Mas muitas das vezes, até os que estão dentro da casa do Senhor estão morrendo, estão perecendo, estão sendo assassinados dentro da igreja. São tantos assassinos dentro da igreja, por palavra, por gestos. É uma coisa terrível. E o Espírito Santo diz nesta noite: é hora de mudar, é hora de haver transformação. Mas não é uma transformação meia boca, não é uma transformação por fora, mas é algo que vem de dentro para fora. É algo que te arranca, que te muda, que te eleva. E a Bíblia diz que Paulo começa a falar com Filemão, escreve essa carta a ele e diz: graças eu te dou, graças eu dou ao meu Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, Filemão? Porque tu tens sido útil, tu tens sido aquele que reaviva os santos. Paulo não estava lá não, amados. Mas Paulo discipulou Filemão muito bem. Porque muitas das vezes a gente quer viver na dependência dos pastores. E Deus está falando: eu quero que você seja discipulado para você se tornar um líder. Você sabia que pastores cansam? E tem muitos que estão aí depressivos, doentes, porque é uma cobrança muito grande, é uma sucção muito grande. Por isso que as igrejas hoje, que bem soubesse investir em estudos bíblicos, o povo precisa aprender o que é Bíblia. Porque tem muita gente dentro da casa do Senhor que é analfabeto de Bíblia. Aleluia, Deus. Aprendeu o que ouviu por aí. O Senhor está falando: eu quero ter algo particular contigo. É com você. Aí muitas das vezes eu vejo a pastora que não cessa, uma mulher valente que não cessa. E eu falei para Jones esses dias: vamos entrar nesta guerra. Vamos entrar nesta guerra. Falei para a Anne hoje: vamos anunciar. Eu até me empolguei essa semana. Botei lá o estudo bíblico, mas venha hoje. Eu falei: meu Deus, hoje é sábado, hoje é domingo, mas não é segunda. Fui e apaguei, me empolguei. Porque, amados, eu estou tendo sede da palavra do Senhor. É necessário enchermos do Senhor, porque o que virá, muitos não suportará. E se não tiver raiz, não vai suportar. Aleluia. Eu digo com toda certeza: o que virá aí, muitos não vão suportar. Sabe por quê? Já está sendo sufocante. E se não tiver a graça, e se não tiver o Espírito Santo, não vai suportar.
não vai resistir. E o Senhor chama a tua atenção nesta noite. Eu poderia dizer que uma chave de carro, de bênção, atrair a presença do Senhor, mas isso aqui atrai. Conserto atrai a presença do Senhor. Visão aberta atrai a presença do Senhor. É necessário essas escamas caírem dos teus olhos nesta noite. Aleluia a Deus. Porque tempo de igreja não quer dizer nada não. Eu tenho 17 anos que eu retornei para o Senhor. Mas deixa eu brincar. Deixa eu vacilar para tu ver se o bicho não pega. Tempo de crente não quer dizer. Tem gente que abre a boca. Eu tenho não sei quantos anos de crente. Sim. E cada dia tu está se transformando. Tu está buscando se reciclar. Ver o que está dentro de ti que precisa ser mudado. Aleluia. Eu estou nessa fase agora. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu acabei de crer que 17 anos que eu estou na igreja. Umas semanas atrás eu falei, não sou crente. Tomei 3 dias de curso de liderança. 3 dias. Eu falei, eu? Crente? Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. O que eu estou fazendo? Porque eu estou aqui pregando com o microfone na mão? Porque a gente está aqui louvando aqui embaixo? Você acha que isso é igreja multiplicadora? Quem é que a gente está ganhando? A gente não está conseguindo ganhar os que estão dentro de casa, que estão desviados dentro da casa do Senhor. Oh, Deus! Fala, Senhor. Desviado dentro da casa do Senhor e leva lá o título, aí põe blusa, estampa a blusa. Eu sirvo ao Senhor, eu sou o Senhor, Deus é na minha vida. Aí está tudo por fora e por dentro. Como é que tu está? Tu já fez uma análise como está por dentro? Fala Jesus, aleluia. Não mais. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Paulo começa a falar ali com seu amigo, porque Filemão se tornou um amigo de Paulo. Ele discipulou de pertinho. Aleluia. Paulo estava na casa de Filemão. E o que eu acho mais interessante, que o nome Filemão significa aquele a quem eu amo. Paulo sabia para quem estava se dirigindo. Era um homem que tinha amor no seu coração. Um homem que o significado do seu nome é aquele que ama. Aquele homem que aceita. É forte demais. Aí a Bíblia diz que Paulo vai chegar, voltando lá em Filemão. Eu quero ler com vocês o versículo 8. Vai dizer assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Outra coisa que eu achei extraordinária aqui. Paulo era apóstolo, amados. Um homem preparado. Um homem que podia mandar. Ele tinha autoridade. A sua hierarquia estava mais elevada do que a de Filemão. A Bíblia vai dizer que ele disse assim: eu poderia te mandar como me convém, mas eu peço-te. Eu peço-te. Você vê aqui um sinal de quê, amados? De humildade. Um homem humilde que respeitou Filemão. Agiu com... Ele poderia sim falar: não, aceite Onésimo, porque Onésimo está transformado, tá? Ele não, ele falou: peço-te. Aí ele vai dizer aqui: peço-te antes por amor, por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. A Bíblia vai dizer que Filemão era um homem muito rico, um homem de posse, e que também tinha muitos escravos. E um desses escravos se chamava Onésimo. Agora você me pergunta: qual o significado do nome de Onésimo? Glória a Deus. Sabe qual o significado? Útil. Agora, alguma vida dá umas viravoltas que a gente não entende. O nome do homem significa útil, mas estamos diante de Onésimo, um homem que defraudou o seu senhor e fugiu. Mas era o significado dele de útil.
Era útil. Sabe o que é que acontece? Deus, ele vem além do que eu e você vê. A Bíblia diz, eu não lembro o versículo, se é Zacarias, sobre José, acho que era Josué ou era José, não lembro bem, que estava com as vestes todas sujas, mas tinha sempre alguém apontando. Ele estava com suas vestes todas manchadas, mas o Senhor o via como um tição tirado do fogo. As pessoas veem o que querem. O nome dele era útil. Mas que negócio é esse? Como pode ser útil alguém que rouba? Que rouba? Alguém que defrauda? Alguém que foge? E ele fugiu. E a Bíblia não explica por que Onésimo fugiu de Colossos e foi para Roma. Não se sabe como ele encontrou Paulo. Mas, amados, aqui no meu coração eu tenho uma certeza que quando Paulo estava discipulando Filemão e sua família, aquele escravo estava lá, mas aquele homem ouviu alguma coisa. Eu tenho essa certeza no meu coração, que quando ele roubou e fugiu, ele foi procurar Paulo. Já tinha um encontro marcado do Senhor na vida de Onésimo e de Paulo. E quando Paulo estava escrevendo para Colossenses, de repente surge uma carta a Filemão, um pedido, uma caridade, um amor. E ele pede por aquele servo que outrora roubou, mas outrora teve um encontro com o Senhor Jesus. Onésimo foi discipulado, foi tratado, houve arrependimento e transformação de alma na vida de Onésimo, que significa útil. E ele vai dizer aqui, ó, se você puder acompanhar: peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O Paulo, no outro tempo, te foi o quê? Inútil. Ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. O nome dele se fez jus agora. Sabe por quê? O diabo ele pode planejar muitas coisas na nossa vida, dizer que a gente não presta, que não vai conseguir, mas o que vale, na verdade, a última palavra é a do Senhor. Sabe por quê? Eu recebi na minha vida e na vida do meu irmão que ele ia dar para ser maconheiro. Do casal de Biraneja só vai sair maconheiro e a outra vai ser aquela palavrinha feia. As pessoas destilam palavras, mas quem dá a última palavra é o Senhor. O Senhor é aquele que dá a última palavra. E a vida desse rapaz foi transformada. E ele disse assim: olha, eu bem quisera. Não, o versículo 12: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Havia um amor muito grande aqui, irmãos. Amor por almas, como o pastor chora, como o pastor aqui implora. E muitas das vezes ele é taxado, às vezes assim, como chorão, como fala as mesmas coisas, mas vai entender. Ele está falando, não vai ser cobrado. Aleluia, Deus. E de qualquer jeito ele sempre fala aqui. Ele tem feito a obra. Aonde ele para, ele conversa, ele fala do amor de Deus. Ele se encontra com pessoas e ele está fazendo a parte dele. E você? Critica, mas não faz. Critica, mas não faz. Critica, mas não ganha. E ele sempre está batendo na mesma, sabe, tecla. Acho que essa tecla dele já está funda, que ele disse que já estava querendo desistir, mas não desistiu não. Paulo, ele não desistiu. Aleluia. Não presta. Muitos diziam que eu não prestava. Isso vai dar para ruim. E por um tempo, até que as palavras das pessoas acabaram pegando em mim, porque eu me afastei do Senhor. Mas isso nunca foi a última palavra. Aleluia, O Deus. diabo ele tentou de várias formas tirar a minha vida, para que a palavra deles não se cumprisse na minha vida. Não é de hoje, não é de hoje, não foi ontem que o inimigo me persegue. Mas o Senhor sempre
Ele aposta em mim, em você. Ele acredita em mim e você. Ele acredita até mesmo mais do que nós próprios. Aleluia, Deus. Mas ele acredita. E ele continua investindo em você. Ele continua insistindo em você. Você já parou para pensar que o jumento que ele usou era emprestado? Você já parou para pensar que lá aonde Jesus ficou, no seu corpo, como é o nome? O sepulcro onde Jesus ficou, você sabia que foi emprestado? Você já pensou, já parou para pensar porque tudo era emprestado? Porque Jesus não queria investir, irmãos. Agora em mim você investe. E ele não desiste. Ali ele usou o jumento, ele não quis mais. Ele usou aquele sepulcro ali, aquele lugar onde ficou o seu corpo, ele não quis mais, era tudo emprestado. Mas eu e você, ele decidiu investir. Mas para ficar dentro da igreja apático, Aleluia, que tem Deus. dia que louva, tem dia que adora, mas tem dia que está morto, jogado, reclamando da vida, reclamando de tudo. Somos um povo, amados, que Deus tem misericórdia. Eu falei, Deus, tu tem misericórdia da minha alma, porque Deus está me despertando. E eu falei, me desperta mesmo, porque eu estava dormindo e a minha lamparina estava precisando de azeite. Aleluia. E eu vou te dizer, nunca é demais. Estou perdendo. Não, com Cristo não se perde tempo, se ganha, se aprende. Porque quem nunca esteve sentado para aprender, nunca estará de pé. Aleluia. Precisamos de uma igreja que aprenda a palavra do Senhor, que não fique só para você. Aqui Paulo, ele discipulou Filemão e sua família, e Filemão seguiu adiante. A Bíblia vai dizer que ele reanimava o coração dos santos. Precisou de Paulo lá? Paulo estava lá? Paulo estava onde? Em prisões domiciliares. Mas não deixou de fazer a obra. A sua mão estava livre. Seus pés estavam presos, mas sua mão estava livre. E ele escreve a Filemão e diz, recebe o mesmo. Isso aí é o filho do meu coração. Eu gerei nas prisões. Aleluia. Paulo sempre gerou. A igreja, não sei se foi de Éfeso, não lembro agora. Ele disse, olha, eu chorei, derramei lágrima durante 3 anos e meio para vocês aprenderem a palavra do Senhor. Agora cuidado, porque virá dias que lobos cruéis vai tentar destruir a igreja. Cuidado, igreja, porque eu admoestei vocês 3 anos e meio em lágrimas e súplicas. Vigia, abra os olhos. E aí, eu creio, amados, que essa carta chegou a Filemão. Aleluia. Mas o significado de Filemão, amados, é aquele que ama. E aquele que ama, perdoa. Aquele que ama, perdoa. Que outras coisas que tem matado muitos crentes é a falta de perdão. A vida de Onésimo foi transformada, sim ou não? Sim ou não? Foi. Mas eu te pergunto, e as consequências ficam? Sim ou não? Sim. Fica. Deus perdoa o meu pecado, perdoa o seu? Perdoa. Ah, essa sandália está doendo minhas pernas. Sangue de Jesus. Tira aqui, meu marido. Não sei para que eu alcancei esse negócio. E vamos sair do foco. Muitas das vezes, amados, falta. Ai, é verdade. Fica as consequências. Ficou a consequência de Onésimo? Ficou. Mas sabe o que foi que Paulo falou? Você está regenerado? Está transformado? Volta. Tem pessoas aqui nessa noite, está transformada, mas tem coisas que ficou lá atrás que precisam voltar. Tem coisas que ficaram desconcertadas, mal resolvidas. Coisas lá atrás, sabe? Pecados não resolvidos, pecados não confessados. A Bíblia está dizendo, volta. Volta mesmo, volta, tu é útil, volta. O Senhor está dizendo, você é útil, volta. Aleluia. Eu te perdoei, mas tem as consequências, volta, volta. Volta. A Bíblia diz que Agar gera um filho de Abraão. Mas Sara não gera.
Agar está com aquela criança no ventre, ela se acha mais do que sua serva. Agora eu posso ter um filho de Abraão. Aí a serva, sua senhora, Sara, diz assim: ó, pega tu, teu filho está na tua barriga e cai fora daqui. E ela vai bonitinha para o deserto. Aí o anjo encontra com ela e fala assim: volta, volta e humilha-te para tua senhora. Volta, porque não vai ficar por aqui não. Mas volta, te humilha-te. Não se acha não, porque tu está levando no teu ventre uma nação. Não se exalta não. Volta, precisa voltar. Precisa se humilhar. E Onésimo não precisava descer, voltar. Aí você me pergunta: irmã, a Bíblia fala do resultado da história? Aqui em Filemão não diz. Mas aqui em Colossenses 4:9, o livro de Colossenses 4:9, eu futucando a Bíblia, eu botei, amados, meu marido até riu. A Dinailton que riu hoje. Um bocado de Bíblia em cima da mesa. Não sabia por onde ir. Deus não abriu o canal. Eu falei, não quero pregar hoje não. Deus falou: eu vou te dar na hora. Eu falei: não faz isso não. E diz assim: juntamente com Onésimo. Quem é Onésimo, amados? Amado e fiel, que é dos vós. Ele vos farão saber tudo que por aqui se passa. Então aqui de um escravo passa a ser o quê? Amado, filho, irmão. Outra coisa que eu aprendo no reino: Onésimo era um senhor de posse, rico. Paulo, apóstolo. Onésimo não era ninguém, mas foi convertido, foi transformado. E nos olhos do Pai, todos estão no mesmo patamar. Aos olhos de Deus, Onésimo é filho. Aos olhos de Deus, Paulo é filho. Aos olhos de Deus, Filemão é filho. Não tem esse negócio aqui: eu sou melhor, eu sou maior. Aonde? Como? Se do céu não for dado, ninguém faz nada. Não acontece nada. E muitas das vezes, quando a gente... Meu esposo até falou aqui, eu comentei essa frase com ele essa semana. Muitas das vezes, quando às vezes a gente quer fazer o ID, e a gente quer fazer o ID, mas precisa fazer o vinde. Como seria esse vinde, amados? Aprenda primeiro, seja discipulado, seja treinado, com base nisso aqui, ó. Eu agora, para mim é primazia. A gente tem aprendido com essa bênção aqui, nosso professor, que além de dar aula, ele ainda dá aula de teatro. Não fica aquela aula chata, é uma aula cômica, engraçada, mas que você aprende, que você absorve. Aí vem um pastor, fala uma coisa, vem um irmão, fala outra coisa, e ninguém é melhor do que ninguém. Um aprende com o outro, e o reino dos céus é assim: eu aprendo com você, você aprende comigo. Mas muitas das vezes, só porque a gente aprende um pouco, o nariz se empina, acaba se empinando. E o Senhor diz aqui, ó: Onésimo, Paulo e Filemão são meus filhos amados. E ele disse assim: olha, recebe Onésimo, Paulo. E se por acaso, Filemão, ele te defraudou, ou se ele te causou algum, dano, deixa eu te falar uma coisa, bota na minha conta. O cara tinha moral, irmãos. Tinha comunhão. Igreja com comunhão. Ai, amados, eu estou ansiando por isso. E a gente não está falando aqui de quantidade, não. Não é quantidade. A gente sabe que o reino de Deus não é quantidade, mas é aquelas poucas pessoas que estão, tendo qualidades. De que o que você aprende aqui na escola bíblica dominical, você possa falar para um vizinho. Você pode falar, amados, nesse curso que eu aprendi, o pastor falando, ele disse que começou a discipular a sua igreja, que tinha poucas pessoas, amados. Começou com... Precisa de ver a igreja pura. Ele mostrou como era a igreja em 2011 e como é a igreja hoje, em 2023. Você se assusta.
E eu quero te dizer que as pessoas não dependem dele, não. Ele discipulou pessoas e criou-se grupos, lideranças, porque o fardo às vezes se torna pesado. Moisés sentiu esse peso e Jetro entrou pelo meio e disse: bora dividir esse negócio aí, porque está muito pesado para você. Porque a Bíblia há uma promessa que o fardo dele é leve, pastora, é suave. E tem muita igreja, muitos pastores doentes carregando coisas que não é para carregar. Então vamos aprender a ser uma igreja multiplicadora. Aleluia. Uma igreja que granjeia. Porque uma coisa é certa que o Senhor vai nos pedir: é as almas. Porque na verdade, o que mais interessa para Ele são as almas. Porque a Bíblia diz que a boca do inferno nunca se farta de almas. Quanto mais Ele tem, mais Ele quer. E a Bíblia diz que Ele falou: se Ele te fez algum dano, coloca na minha conta. No prejuízo tu não fica. Mas eu vou te dizer uma coisa, Filemão. Eu estou te devolvendo. Saiu da tua casa um escravo, mas agora eu estou te devolvendo. Recebe, sabe quem? Um irmão. Recebe um irmão. Ele agora é nosso irmão. Faz parte do mesmo corpo. Professa a mesma fé. Então, amados, vamos aprender nesta noite. Aconteça o que acontecer. Não se abata, não se entristeça. Granjeia onde você estiver. Granjeia. As igrejas hoje estão se enchendo, mas muitas das vezes é de crentes doentes, apáticos, anêmicos. E o Senhor está falando: não é isso que eu quero da minha igreja. Então vamos aprender. É difícil, mas dê a primazia aos estudos bíblicos. Estamos aprendendo sobre Coríntios, já estamos em 2 Coríntios. E temos aprendido tanto com Paulo, porque Paulo, nosso professor, ensina aqui, é um cara difícil, meio atrapalhado, como diz ele, mas é um homem que aprendeu e soube discipular e ensinar. Então vamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos perdoar. O Senhor está dizendo: volta, arrependa-te, lembra de onde tu caíste e arrependa-te. Volta-te ao teu primeiro amor. Tenha fé, tenha convicção. Não vai por A ou por B, quem falou, quem deixou de falar. Não é isso que é importante. O que é importante é o que Deus acha ao seu respeito. Não é a opinião dos outros. Você sabia? É a opinião de papai. Ele sabe bem quem é você. Ele te conhece, ele sabe das tuas fraquezas? Sabe. Mas ele também sabe das tuas conquistas. Ele sabe da tua sinceridade. Ah, irmã, eu não tenho força. Lute. Você precisa lutar. Você precisa lutar contra esse caráter, contra essa natureza. Porque o Evangelho é transformação e confronto. Se te confronta e tu não gosta, sinto muito. Teu coração está fechado. Não se abata. Às vezes a Bíblia diz que a palavra pode parecer dura e pode te entristecer por um momento, mas depois vai produzir algo muito importante dentro de você. Você vai sair deste lugar nesta noite, você vai chegar em casa, assim como Onésimo foi transformado na minha vida e na sua vida. Há situações, coisas em nossas vidas que precisam ser transformadas, e é para ontem, é para agora, é para já. Perdoe. Outra coisa para terminar que eu aprendo aqui. Paulo representa aqui, sabe o que, pastora? Quando ele diz assim: olha, se eu pequei, se ele deu fez alguma coisa de errado, põe na minha conta. Você sabia que Jesus ele levou na cruz? Jesus falou: bota na minha conta a vida de Charlene, bota na minha conta a vida de Jones. Era pecador, era perdido, mas eu pago o preço. Eu paguei o preço. Pode pôr, coloca na minha conta, porque eu garanto. Ele assinou com um preço de sangue.
Será que dá para você entender? Saia desse culto, amados. Não porque eu falei, porque tenha certeza que eu não falei nada de mim. Porque até chegar aqui no altar, nada tinha me sido revelado. Nada. Eu fiz o quê? Charlene fez o quê? A parte dela. Eu fui estudar sobre eu mesma. Li e reli uma coisa que eu aprendi em um curso que eu tomei. Leia e releia. Leia e releia 10, 20 vezes. Para você aprender. Para memorizar. Para não chegar aqui na frente e estar contando coisas que nem existem na Bíblia. E tem muita gente comendo coisas que nem está na Bíblia, mas está comendo. E o Senhor está nos despertando nesta noite. Seja igual os crentes de Bereia, que enquanto Paulo falava, o povo estava pesquisando, olhando para ver se era verdade. Mas muitas das vezes o povo de Deus está comendo coisas que não é para comer. Por falta disso aqui, ó. Porque dá sono, dá preguiça. É mais fácil ficar no celular. Ah, estou vendo vídeos de Deus no celular. Não. Aqueles vídeos lá no celular, bênção mas são experiência dos outros. O Senhor está falando, eu quero ter um particular contigo. Pare de viver experiências dos outros. Ah, porque fulano foi assim, foi assado. Viva as suas experiências com Deus. Viva as suas experiências com Deus. Ele te chama para viver nessa profundidade aqui, ó. Nessa altura, nessa largueza. Está tudo aqui dentro. E você vai ter dias que você vai pegar a Bíblia, você não vai conseguir entender. Mas no mundo secular, você insiste em tanta coisa, né, Natália? A Natália está fazendo faculdade, ela insiste, ela estuda. Tem coisas que não entram na cabeça, mas passa a madrugada para aprender. Aleluia. Aí muitas das vezes pega uma palavra, não entendi nada. Insista, persista, persevere. Porque uma hora o Espírito Santo vai entrar e vai mudar. Mas muitas das vezes nós aqui sabe? Tô fraco, igual aquela galinha de Angola, tô fraco. O Senhor diz, eu não te fiz fraco. É das vossas fraquezas que eu tiro as vossas forças. Então vamos nessa noite, se coloca de pé. Vamos parar de botar desculpa. E vamos fazer o ID. E vamos proclamar a liberdade aos cativos. Amém? Ministério de Louvor, eu agradeço a minha participação nesta noite.